Bom, passo a palavra aos senhores. Queria novamente agradecer à senadora Lídice da Mata, o convite que me foi formulado e a honra de dividir a mesa com a sua pessoa e com os demais integrantes desse auditório. Bom, as perguntas são muito pertinentes. Primeiro, o problema dos autos de resistência. Problema dos autos de resistência. Esse é um problema que não tem uma única razão e uma única solução. São muitas razões que levam ao problema da violência policial, como eu falei mais cedo, e, portanto, focando agora no problema das soluções. O que fazer para resolver esse problema? Sem dúvida que nós precisamos investir em protocolos e rotinas de intervenção nesses episódios que garantam uma investigação isenta e imparcial desses episódios de morte decorrente da intervenção policial e que, portanto, que assegure o desenrolar da atuação do Ministério Público. Existem inúmeros estudos que indicam que investigar um crime praticado por um policial, por definição, é uma das hipóteses mais complexas da investigação criminal. É diferente de um outro crime comum. Tem as suas peculiaridades que tornam, por definição, difícil. Por quê? Primeiro, crimes praticados por policiais normalmente não têm outras testemunhas. São só os outros policiais envolvidos numa diligência que vão testemunhar em relação àquele crime. Os outros policiais, ainda que inconscientemente, há uma tendência de espírito de corpo de favorecer o colega, porque há aquela racionalidade, quando estamos na rua, você me protege, eu te protejo, e isso eventualmente é levado para outras esferas. Ainda que eu tenha uma vítima que é sobrevivente, quem é normalmente essa minha vítima da intervenção policial? Normalmente não é nenhum santo. É alguém que morava numa periferia, que eventualmente tinha algum envolvimento, algum ilícito criminal, é alguém que vai ter sua palavra diminuída. Se com muita sorte eu tiver uma testemunha desse episódio praticado por policiais, normalmente as testemunhas não querem colaborar com uma investigação criminal, porque afinal de contas ninguém quer entrar numa rota de colisão com um policial, ainda que o policial não pratique nenhuma ameaça em relação a essas testemunhas. O simples fato da pessoa saber que está testemunhando contra um policial já é um fator de inibição dessas pessoas. E ainda que consigamos superar com uma testemunha que colabora, com uma eventual prova pericial que foi realizada, a regra geral, os nossos institutos de perícia estão sucateados pelo Brasil afora, e esse é um tipo de crime que, se não há uma intervenção pericial rápida, ela é o ponto mais importante para elucidar esse crime. Portanto, se não tive uma perícia, a chance de elucidar é mínima. Mas suponhamos que eu tive uma perícia e tive uma testemunha que confirmou e 2 policiais dizendo que não foi assim, que na verdade o sujeito reagiu e nós reagimos à violência que foi praticada com policiais com um tiro. O fato é que esse processo realmente ele vai ser encaminhado para os órgãos do sistema de controle. Primeiro o Ministério Público e, se ele formular a acusação, no segundo momento para o magistrado. E o grande problema que nós temos em todas as instâncias de controle, e eu incluo o Ministério Público dentro dessas instâncias de controle, é que há uma tendência natural de minimização dos desvios praticados por policiais. Na lógica de que, olha, na verdade são profissionais que estão arriscando a sua vida em nome da segurança, foi um pequeno deslize, precisamos tolerar esses pequenos deslizes em nome da segurança, e existe o risco de minimizar. E ainda que eventualmente o promotor de justiça resolva, digamos, enfrentar a lógica natural do sistema, esse processo vai cair na mão de um magistrado, e a regra do sistema penal é in dubio pro réu. E esse é o tipo de caso que, quando alguém quer achar alguma dúvida, procura ardentemente encontrar a dúvida, a pessoa acaba encontrando, nem que seja pelo em ovo, ele vai procurar e vai encontrar. Então, incentivarmos as nossas forças exclusivamente na punição dos crimes praticados por policiais, toda a literatura internacional tem entendido que punir policiais pelos desvios é um ponto importante, mas não deve ser o ponto principal da política de contenção de eventuais desvios praticados pela polícia. Nós precisamos trabalhar na perspectiva da prevenção da ocorrência desses desvios por policiais. E aí é um conjunto enorme de toda a reformulação de uma política de segurança pública que tem que ser colocada em jogo. Como foi muito bem colocado pelo nosso coronel Ibs Pereira, nós vivemos numa política de segurança pública que é marcada pela ideia securitária de guerra ao crime. E a guerra, ela produz as suas vítimas. Produz as suas vítimas na população,
que sofre policiamento e o que é mais sério, como a nossa senadora muito bem destacou, produz as suas vítimas nos próprios policiais. Porque é uma violação dos direitos humanos dos policiais colocar esses seres humanos para desempenhar esse papel. É um papel que brutaliza, que tira a humanidade dessas pessoas. Aliás, não poucos são os episódios do que nós chamamos em psicologia de burnout ocupacional, o esgotamento desses profissionais. Casos sérios de depressão, de suicídio de policiais. Quando nós pensamos nessa perspectiva de direitos humanos, não é só direitos humanos, entre aspas, dos bandidos, é direitos humanos dos policiais que nós estamos aqui discutindo. Né? E quando nós vemos perguntas como essas que foram colocadas, né? Quer dizer, a polícia quando mata bandido não está fazendo o seu trabalho, é um reflexo dessa cultura securitária que infelizmente está na sociedade. Então, sendo objetivo, o que podemos fazer para avançar em relação a esse cenário que normaliza um conjunto enorme de mortes praticadas por policiais? Aliás, né, segundo dados da Anistia Internacional, muitas dessas mortes praticadas com tiros a queima-roupa, tiros na nuca das vítimas, que não tiveram nenhuma perícia, que foram sumariamente arquivadas como auto de resistência, isso é sério, quer dizer, são indicativos de foram mortes deliberadas praticadas por policiais. Então, primeiro, temos que investir em protocolos de atuação da polícia nesses episódios. Né? Temos que ter uma rotina. Ocorreu uma morte decorrente da intervenção policial ou uma lesão corporal, qual que é o protocolo de atuação? Eu tenho que chamar a corregedoria da polícia, se for um policial civil, se for um policial militar, tem que chamar a delegacia especializada em crimes contra a vida, delegacia de homicídios. Tem que ter um protocolo de não mexer no corpo até a chegada da perícia, senão aquilo que a gente vê todos os dias, as pessoas mexendo totalmente na cena do crime, apagando todos os possíveis vestígios. Né? Tem um caso que eu tenho até o filme na minha casa, foi até um episódio lá do Rio de Janeiro, que as pessoas entram, a pessoa estava morta, e aí tiram o local do crime, joga no outro local para, enfim, fazer a cena. Saiu, foi amplamente noticiado nos veículos de imprensa. Uma obrigação de postura ativa por parte do Ministério Público no acompanhamento dessas investigações de crimes praticados por policiais. Aliás, né, que não hajam autos de resistência, haja sempre instauração de inquérito, que esse inquérito seja imediatamente comunicado ao Ministério Público, porque hoje a regra é que, ainda que haja instauração de um inquérito, esse inquérito só vai para o Ministério Público depois de 30 dias da sua instauração. Ora, 30 dias depois da instauração, o inquérito chegando nas mãos do Ministério Público, se tinha a chance de fazer alguma coisa, já se passou há muito tempo. O nosso sistema não é construído para dar condições para que o Ministério Público investigue e acompanhe de forma eficiente essa investigação. Portanto, uma obrigação em lei de que essas hipóteses haja uma comunicação imediata e obrigatória ao Ministério Público é um passo importante para dar condições para que o Ministério Público possa acompanhar essas hipóteses. Como eu falei um pouco antes, hoje no Conselho Nacional do Ministério Público estamos trabalhando com a edição de uma resolução, né, que disciplinam esses aspectos e outros. Agora, obviamente, há resistências. Um dos pontos da resolução é esse, que no caso de morte decorrente de intervenção policial, é a obrigação da polícia imediatamente fazer a comunicação ao Ministério Público. Qualquer pessoa que pense no problema sabe, esse é o caminho, é um dos caminhos. Agora, o dia que essa resolução foi editada, fatalmente, né, os órgãos, normalmente da Polícia Civil, vão falar isso é uma invasão às prerrogativas da Polícia Civil, porque quem domina a investigação no Brasil é exclusivamente a Polícia Civil. E se nós continuarmos com essa mentalidade, nós não vamos avançar. Precisamos ampliar a nossa rede de pessoas intervenientes nessa fase da investigação para que os controles recíprocos fomentem a maior eficiência. Não temos avançado com o modelo que está colocado. A questão da capacitação do Ministério Público, essa eu posso falar em primeira pessoa. O Conselho Nacional do Ministério Público tem fomentado a capacitação dos diversos Ministérios Públicos nos estados para serem mais eficientes no exercício do controle externo. Então, há um curso modelo que tem sido ministrado em todos os estados. Eu sou um dos instrutores desse curso, junto com outros membros do MP. Já demos cursos em vários estados, como Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Ceará. Mês que vem estaremos lá no Rio de Janeiro, tentando, enfim, incentivar os nossos colegas do Ministério Público a cumprirem a sua missão constitucional e, como a senadora muito bem colocou, não serem coniventes com esse estado de coisas que aí está colocado. Agora, talvez um dos paradigmas mais importantes para a efetiva evolução nesse tema seja uma discussão séria
sobre a nossa política de segurança pública. Porque, da forma como as instituições estão programadas para funcionar, não vai adiantar. É tudo paliativo. Né? Como o coronel muito bem colocou, vamos continuar trabalhando com um moinho de espremer seres humanos. Né? Então, temos que pensar numa política de segurança pública que enfoque em primeira linha a prevenção ao crime, que enfoque em primeira linha a ideia de policiamento comunitário, de levar a dignidade a essas comunidades de exclusão social, que dê condições para que quem faça a prevenção e atende imediatamente um crime possa, no segundo momento, se responsabilizar por essa investigação e, na minha visão pessoal, uma repartição de competências investigativas entre polícia militar e polícia civil seria um possível caminho. Hoje, nos modelos europeus de policiamento, em todos os países, não existe isso de uma única polícia investiga 100% dos crimes. Há vários departamentos de polícia, cada um especializado numa temática e cada um com a atribuição de fazer a prevenção e, se ocorrer o crime, fazer a investigação daquele crime. E fica a minha sugestão de um possível caminho por parte aqui do Senado Federal. Está em tramitação aqui no Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 51, né, que faz a reestruturação do modelo de segurança pública. Eu, sinceramente, não sei quem escreveu, mas eu li e achei fantástico, porque esse é o caminho. Quer dizer, criar ciclos completos de investigação, investiga no fortalecimento dos órgãos de controle externo. Aqui cria um outro órgão de controle externo, a chamada ouvidoria externa, com poderes de investigação, porque hoje as nossas ouvidorias são ouvidorias de fachada. Elas recebem a denúncia de que ocorreu uma violação de direitos praticada por um policial. O que ela faz? Ela protocola e reencaminha para a corregedoria. E não pode fazer absolutamente nada. Ela não pode investigar. Em qualquer lugar do mundo, o órgão de controle externo tem que investigar. Se não há uma investigação autônoma e eficiente, e o que é mais importante, se queremos abrir a caixa preta do problema, é importante que esse órgão de controle externo seja fora da instituição policial. Hoje nós investimos só na investigação das corregedorias, mas esse corregedor, quem é esse corregedor? Primeiro, é alguém que está lá ad nutum. Se for contra algum eventual interesse do diretor-geral, ele pode simplesmente ser exonerado da sua função. Segundo, ele não tem um quadro estável de funcionários, tem que ficar toda hora pedindo alguém para ir para a corregedoria. E ninguém quer ir para a corregedoria, porque os estudos também indicam que quem vai para a corregedoria passa a ser hostilizado dentro da própria instituição. E, por último, é alguém que faz parte da mesma instituição. Então, o problema dos vínculos psicológicos, né, de lealdade, eles existem em todas as instituições são corporativas. O MP é corporativo, o Judiciário é corporativo, a Polícia é corporativa, o Parlamento é corporativo, os médicos são corporativos. Então, se queremos avançar no controle externo, temos que criar uma instituição externa à Polícia, com efetivos poderes de investigação, para colaborar com essa função de esclarecer e trazer transparência ao problema. Então, enfim, na minha ótica, enquanto membro do Ministério Público, a PEC 51 de 2013, que está em tramitação aqui no Senado Federal, seria um bom caminho para se avançar nessa rediscussão das políticas de segurança pública. Obrigado.